Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Estas coisas. E Caim era a própria representação da mente carnal do homem hoje, o qual é extremamente religioso. Ele deseja fazer algo aparente, mas ele vai à igreja e ele fará uma porção de coisas para a construção. Há apenas uma igreja e você não se une a ela. Estas são lojas. Vem? Você se une à loja metodista, à loja batista, à loja presbiteriana, à loja pentecostal, mas você é nascido na igreja. Sim. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Grande Pai, estamos aqui carente de Ti, pois o que edifica a fé do povo é a Sua palavra. E nós dependemos desta unção divina para que o povo seja abençoado. Nós somos um, mas o povo é muito, Senhor. E o Senhor vela pelo povo através de uma mensagem. Manifesta a nós mais uma vez com esta luz, esta revelação para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, moço. O Logos era o Filho de Deus. Muito bem, eu creio que nós não vamos ser muito emocional. Nós vamos nos firmar mais na palavra. E muitas vezes não tem pulos, não tem gritos, mas tem segurança. E é isto que nós precisamos. Não é que eu entendo, sou sábio, que vou falar o que vou falar. É que o profeta já falou.
O que nós precisamos é só conseguir conciliar as mensagens da maneira que ele falou. E é perigoso quando você não consegue fazer aquilo, porque está se tratando da eternidade. A eternidade vindo à tona, a eternidade aparecendo, a eternidade sendo manifestada. Está se tratando do Espírito, do invisível, do Todo-Poderoso, para você vê-lo em pequenas coisas, até que você chega a vê-lo completamente. A mensagem crueldade do pecado, a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, parágrafo 40, pregado em 1953, irmão Branham diz: e agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz branca. Você sabe o que é não existir nada? Você não ver nada, mas aí vem uma pequena luz branca. Já é para você começar a ver, já é um ponto de contato, seja visual e depois pelo tato. Ele diz: nós a chamaremos, esta pequena luz branca, nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. O irmão Branham de vez em quando dizia: eu vou agora levar vocês à eternidade. Então, o que nós estamos começando aqui a falar é antes que houvesse qualquer coisa visível. Porque Deus é espírito e espírito é invisível. Mas Deus queria ser visto e ele tinha que comunicar a um povo. Ele sabia que ia vir um povo. Então ele mesmo começava a aparecer de espírito a uma pequena luz branca. Agora que dá para nós entendermos o que o irmão Branham diz: eu posso ver o filho brincando na porta da casa do pai. Porque você tem que ver o filho brincando lá na eternidade. O filho é a pequena luz branca. É este Logos. Isto aconteceu no princípio. Porque antes que houvesse um princípio, é Deus. É o eterno, é o invisível. Mas ele começou a aparecer numa pequena luz branca e aquilo era o princípio. O Logos que saiu de Deus no princípio. O que é Jesus? O Logos que saiu de Deus. Você nunca vê Deus. Você tem que vê-lo no Logos. Porque o Logos é o Filho. É onde se vê Deus. E vamos notar que através dele é que é feita todas as coisas. Uma hora a gente pensava, o grande Deus Espírito disse: haja, e houve. Não. Ele começou a manifestar a si mesmo, para que depois aquela manifestação viesse a trazer todas estas coisas
mas não era nada a parte dele, era uma parte dele. Vocês estão me entendendo? Não era nada a parte dele. O Logos é a parte de Deus. O Filho é a parte do Pai. Estão entendendo? Para você poder ver Deus. Deus é maravilhoso. E aí você prossegue, vamos aqui na mensagem, parágrafo 51, a crueldade do pecado. Então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo como aquilo. Então ele disse, façamos, plural, o homem, a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era o homem espírito. Agora, nota bem que Deus estava falando, essas expressões, muitas vezes era difícil para poder você conciliar uma mensagem. Porque quem crê na trindade, então fala em três. Quem crê na dualidade, fala, é dois, você não está vendo? E irmão Brana dizia que ele não era unitário, porque os unitários, unicistas, diziam que tudo era Jesus. Mas irmão Brana diz, eu não sou unitário, porque eu creio que ele tem um Pai, e Jesus tem um Pai. Então é a unidade, é trazer o Pai dentro do Filho e mostrar para você isto, façamos o homem à nossa imagem. Deus fez o homem à sua imagem, o primeiro homem foi espírito, mas ele estava dizendo a nossa imagem, a imagem do Logos, a imagem do Filho. E nós não somos o homem espírito hoje. Hoje nós somos um homem carne. Saímos do pó e somos um homem carne. Agora, irmão Brana diz aqui, ó, ele era um homem espírito, e ele estava mais ou menos na mesma classe que o Filho de Deus estava, o Logos. Eu sei que tem gente que é difícil conceber a coisa. É como tem vezes que a igreja é difícil conceber. Joga-se semente, ela não concebe. Como uma mulher que não tem condições de conceber filho. Pode ter milhões de genes no útero dela, mas ela não tem condições de conceber. E nós precisamos, como filhos, como eleitos, reconhecer isto e conceber. Quando a palavra chega, a gente concebe. Você segura a palavra, como a mulher concebe o germe, os genes, e segura a semente. Não aborta, segura para gerar. Então façamos o homem à nossa imagem. Eu estou vendo aqui o homem pronto. Eu estou vendo o homem à imagem de Deus, o Espírito, e o homem à imagem do Filho, do Logos. Porque ele estava fazendo isso naquele dia. E nós somos esse homem. Nós não somos só homem e espírito. Eu ainda não vou chegar, talvez agora, no Logos. O homem. Porque nós somos diferentes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem direto de Espírito, Logos, que é teofania, e carne. E nós viemos de Espírito, carne, e quando este corpo terrestre se desfizer, temos um outro
não feito por mãos, eterno nos céus. A teofania. Vocês vê? Mas Deus já fez isso lá no princípio. Façamos o homem à nossa imagem. Isto é, ele não pode ser só espírito. Ele tem que ser também um homem teofânico. Oh, mas até chegar lá, a divindade explicada, 303. Eu creio nisto. Eu creio que Deus, nosso Pai, fez sombra sobre uma virgem chamada Maria e criou nela uma célula de sangue que trouxe a Jesus Cristo, o qual era o Filho de Deus, o tabernáculo no qual era o Filho de Deus. O tabernáculo no qual Deus se velou em carne, se manifestou entre nós. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu creio que essa célula de sangue foi rompida no Calvário para a remissão de nossos pecados. Olha como Deus tinha que passar por isso primeiro, para nós podermos ser redimidos. E nós precisávamos passar pela carne primeiro, porque nós precisávamos da redenção. O que adiantaria se nós passássemos de espírito já para teofania? Então não pecaríamos. Mas Deus estava a expressar o seu atributo de Pai, de Salvador, de curador. Então Ele nos fez a sua imagem. E esta imagem foi refletida na terra através do homem. E o Espírito saiu dele, de Cristo, e voltou sobre a igreja. Por quê? O Cristo, o Logos, estava em nós agora. O Espírito Santo, o Cristo, o Logos, estava em nós agora. O Espírito Santo, pelo batismo, Cristo separou a si mesmo, dando sua vida para cada um de nós, para que nós, como um grupo de pessoas, pudéssemos ser a igreja de Deus. Amém. Vamos caminhando aqui, que eu quero deixar esses parágrafos para vocês. A revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos. Eu digo, você tem que prestar atenção, porque a mensagem, ela é profunda, mas ela é para o ignorante entender. Ela está no alcance do Pedro. Quase que cada um de nós aqui é melhor que Pedro. E ela está ao alcance de Pedro, que não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe crer. 177, perguntas e respostas sobre os selos. Pai, Filho e Espírito Santo são os títulos do Senhor Jesus Cristo. Observe, todos os três. Mateus disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro disse, Senhor Jesus Cristo. Quem é o Pai? O Senhor disse a meu Senhor, assenta-te à minha destra. É isso correto? Pai, Filho, Jesus. Espírito Santo, o Logos que saiu de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. São absolutamente 3 títulos da pessoa de Deus manifestada. Mombrana nunca divide, é de 2, é de 3. Não, ele já tirou nós da trindade. Ele tirou nós também da dualidade. Ele tirou nós também da unicidade. E ele nos trouxe a deidade. É uma revelação profunda para poder ver estas coisas de 3 modos diferentes. Os 3 títulos dele mesmo. Não os 3 títulos deles. É os 3 títulos dele.
adoção. Mistério predestinado de sua vontade. Parágrafo 77. Ele, que é Jesus, o Filho, ele é o Logos que saiu de Deus. Isto é verdade. Aquele era o Filho de Deus. Você já pensou na eternidade? Já pensou no Espírito, um Deus Espírito, que não se vê, que não se toca, não se apalpa? E logo em seguida, ele tem um halo de luz branca, que é o Logos, e você olha no Logos, você vê Deus. Isto é, você olha no Filho e você vê Deus, o Pai. Olhar no Filho e vendo o Pai. Não é a unidade como marido e mulher. Eles conversaram com o irmão Brana, eles diziam o que era assim. O irmão Brana diz, não. Você está me vendo? Sim. Você está vendo minha esposa? Não. Então não é esta unidade. Porque marido e mulher são duas pessoas. E se torna uma. Mas é uma unidade composta. O Pai e o Filho não é uma unidade composta. É uma unidade simples. É o Espírito numa carne. É o Pai que não é visto. Olha em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. O irmão Brana diz que o que fez Jesus maravilhoso foi isto. Quando ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus nunca disse, quem me vê a mim, espera um pouquinho que eu vou mostrar o Pai. Não. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu, o Logos, vim para mostrar o Pai. Eu não vim para mostrar a mim mesmo. O Filho de si mesmo nada pode fazer. Mas tudo que ele vê o Pai fazer, o Filho faz igualmente. Porque eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha até agora. E eu fico dormindo? Não. Meu Pai trabalha até agora. E eu também. Agora, estas expressões traz a unidade. Que nós precisamos viver numa unidade. Para ir ao céu, para ser raptado, nós precisamos de unidade. Não é só companheirismo, precisamos de unidade. E não é unidade como marido e mulher, eu gosto de macarronada, eu não gosto de macarrão, eu gosto de frango, outro não gosta de frango, eu gosto de carne assada, outro não gosta. Não, não é que nem marido e mulher. O pai e o filho, o que o filho come é o que o pai gosta. Esta é a unidade. O que a mensagem entrega naquele dia é que os filhos comem. Porque os filhos e o pai é a mesma coisa. Eu vou chegar ali. Aleluia. Às 7 horas da igreja, a era de Pérgamo, eu até não queria prolongar muito aqui. Parágrafo 17, em São João 1, verso 1, onde diz, no princípio era o verbo, a raiz de onde tomamos nossa tradução para a palavra logos, que significa o pensamento, o conceito. Ela tem, agora eu fico pensando que um homem de 7º grau como o irmão Brano ensina essas coisas. Então ele dá o que fazer para a gente acompanhar ele. A maneira dele explicar, e é tão claro, mas tomar a Bíblia e explicar para nós uma coisa que nunca, eu tenho 64 anos, nunca escutei um pregador ensinar isso. Só Brana. Não tem jeito. Essa é a maneira de Deus ensinar seu povo. Então, eu olho em Brana, eu fico descansado, eu vejo o Pai. Agora, tem um parágrafo aqui para isso, vocês sabem. João diz que o conceito de Deus foi expressado em Jesus. Quer dizer, o pensamento de Deus foi expressado em Jesus. Se você deixar o pensamento de Deus ser expresso em você,
o que o Senhor pensa de mim, eu quero que seja expressado, que o Senhor pensa a meu respeito, eu quero ser a expressão do seu conceito, do seu pensamento. Aleluia. Ela tem um duplo significado de pensamento e fala, palavra. Ora, um pensamento expresso é uma palavra. Eu posso dizer, eu estou pensando, mas se eu nunca expressar, nunca você fica sabendo. Porque é um pensamento, mas tem que vir a fala. O pensamento, quando é expressado, aí formou uma palavra, aí você sabe o que é. Porque o pensamento foi expressado, e aí tem uma palavra. Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, até o irmão Brana, em alguma mensagem ele corrige, ele diz, não é aos pais pelos profetas, mas é aos pais nos profetas. Porque quando Deus falava, ele estava nos profetas. Quando Deus falar hoje, ele tem que estar em alguém. Entende? Quando Deus falou nos Estados Unidos, ele estava em alguém. E é isso que é importante para nós. Ouvir Deus, o pensamento de Deus expressado. Nós ficamos sem saber do pensamento de Deus até o ano 2000. E Deus expressou o pensamento dele, e aí saiu uma mensagem, saiu uma palavra. E aquela palavra, você gostou, amou aquela palavra. Aquela palavra entrou em você. Eu e a palavra somos uma coisa só. Você e a palavra. Mas você e a palavra do dia. Não é eu e Moisés. Agora não é eu e Jesus. É pesado. Não é eu e Brana. É eu e a mensagem do dia. É eu e a palavra expressada de Deus. Esta palavra expressada, nós não sabíamos, está escrito, mas não tinha sido expressada. Era um pensamento de Deus. João vai comer o livro. Oh, meu Deus, nós nem sabíamos que João ia comer, porque ele não expressou o pensamento. Já era uma palavra aqui, escrita, mas não tinha ainda sido expressada por Deus para o povo. Precisava ser expressada. Quando Deus expressou Apocalipse 10, de 1 a 7, a coisa clareou, revelou. Você viu os selos, os trovões, o novo nome, porque ele expressou aquela palavra em um homem chamado William Branham. Agora Deus quer expressar sua palavra no seu corpo místico. Você tem que tomar isso para você. Você não pode viver a vida toda aplicando isto apenas para um homem. Você não pode viver a vida toda aplicando só para Jesus. Tinha que aplicar para a igreja. Você não pode aplicar somente a Brana, tem que aplicar para a igreja. Você não pode ficar apenas aplicando a João, tem que se aplicar a vocês. Aleluia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós. Agora Paulo está falando do seu dia. Falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, o Logos. E se cada vez que você conseguir viver em um espaço de tempo que Deus está falando, olha, se você é de Deus, você identificará aquela fala. Porque aquela fala é uma palavra. E aquela palavra foi anteriormente um pensamento. Mas aquele pensamento agora foi expressado. Oh, eu fico grato a Deus por isto. Ele diz, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A dificuldade das pessoas de ver
Porque foi através do Filho, do Logos. Deus não criou o mundo pelo Espírito. Primeiro, Deus tinha que ser visível para poder criar as coisas visíveis. Porque quando ele é Espírito, então estavam criadas as coisas invisíveis. Mas agora ele tinha que se fazer visível, por isso ele veio num halo de luz, aquela luz branca. Agora sim, agora Deus já estava visível. Oh, cadê Deus? Não vejo. Mas agora tem um halo de luz. Cadê Deus? Está ali, ó. Aquela luz ali, ó. Certo? Olha, aquela luz. Quando essas coisas são reveladas, aí sim, por quem fez também o mundo. Aqui, irmãos, nós podemos ir na Bíblia, correr na Bíblia. Meu tempo até é escasso para tudo isso, mas você sabe que a gente pode. Vamos pegar uns pontinhos principal aqui, só para podermos ver tudo aquilo que você conhece. Olha como que isso é verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. É o Logos. Ele criou as coisas, sim. Você não pode dizer que ele criou através do Filho e que o Filho não é a mesma coisa que o Pai. Porque o Filho é a luz que te mostra o Pai. É o pontinho que mostra para você que nesta eternidade, que não se vê nada, ele é aquele ponto. Ele é aquela luz. E logo ele mesmo tinha que se expressar, manifestar. Aleluia. Então aqui, ele estava no mundo, verso 10, São João 1,10. Estava no mundo. Quem estava no mundo? Jesus, o Filho, o que anteriormente era Logos. O que anteriormente era uma teofania. E a teofania, vou ler também, a imagem de um homem, não é de uma mulher. Por isso que Deus é um homem. Deus não é uma profetisa, Deus é um profeta. É a maneira de Deus se mostrar. Estava no mundo. O mundo foi feito por Ele. Haja luz. E houve luz. Quem foi? O Filho. Você não sabia desta. O Logos. Sim, Deus. Mas não é o Deus Espírito. É o Deus Logos. O Deus Filho. É o mesmo. Porque esse daqui, visível, está trazendo um mundo visível. Extraindo do invisível. Você não pode ter nada aqui se isto antes não fosse invisível. Se antes isso não estivesse no Espírito, no Deus Espírito. Se você vê hoje, porque antes esteve no Deus Espírito e hoje veio para o Deus Logos, para o Filho, onde mostra Deus. Aí você diz, olha, esse mundo foi Deus quem criou. Sim, é o Deus Logos. Eu não quero nem saber de quem está dizendo, você tem esse parágrafo de Deus Logos? Eu tenho que o Mombrana diz, Deus o Filho. Se ele diz que o Filho, o Logos é o Filho, eu tenho então um parágrafo de Deus o Filho, então eu posso te dizer Deus Logos. Só que quando ele fez isto,
foi na sua manifestação, a pequena luz branca, que ele manifestou. Escritura é escritura, é revelação. Isso daqui é para ser crido. Nós cremos na Escritura, amém? Nós cremos nessa Escritura. Nós sabemos que ela é verdade. Não importa o que os homens dizem a respeito dela. O que importa é o que a revelação tem dito a você, o que é Deus. É a revelação, é essa luz que veio para você. Deixa eu ler mais isso daqui, aos Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20. O qual é a imagem do Deus invisível. Já estamos falando do Logos. É Jesus, é o Filho, sim, a imagem do Deus invisível. Então agora eu posso ver o invisível? Posso. É só olhar no Logos, no Filho, em Jesus. Olha nele, na teofania que se converteu em carne. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Porque não fala neles? Porque é o Espírito num corpo. É Deus Espírito no Logos. O Logos representando esse Deus que não é visto. Todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, não é denominação não, dominações, poderes, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quem é Ele? O Logos, o Filho. Você sabe o que você está tendo hoje? Simplesmente o desenrolar do Deus que você sempre diz que criou o mundo e você não sabia como. Ele criou agora no visível, no Logos. E ainda você vai ter que saber, vamos, se der tempo, vamos chegar lá, até ele chegar a ser visível como nós. Você pensa que Deus também não quis ser como nós? Deus, Ele já fez o homem como Ele, para que Ele pudesse ser como nós. E nós desdenhamos do que nós temos, do corpo que temos, enquanto Deus quis ser como nós. Vir aqui e sofrer como nós, padecer como nós, chorar como nós, morrer como nós. Amém. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Por isso que a igreja não tem um pai e um filho. A igreja tem o Logos, no qual o Pai se manifestou. E o Logos se converteu em carne. Logos é teofania, chamado também como teofania. Teofania é um corpo que aparece e desaparece. E Deus tinha que tomar esse corpo que aparece e desaparece e ficar aqui conosco, chorar como um nenê, viver como um homem, ter sua vida como os demais, ser tentado por mulheres e não cair, para que pudesse ser o nosso mediador, aperfeiçoador. Não pensa que ele foi como nós e depois você toma um homem caído, um homem adúltero, diz a imagem de Deus. Não, não tem jeito. Agora não. Depois que Deus veio de Logos, de teofania, de Velho Testamento, para Novo Testamento, Deus em carne,
um corpo igual ao nosso, sofredor igual ao nosso, tentador igual ao nosso, um corpo que sente igual ao nosso, dores, cansaço. Ele sentiu fome, sentiu sede, ele dormiu. É esse Deus que eu estou falando, um Deus que é espírito, mas você já pode começar a vê-lo na pequena luz branca, na teofania. Hoje não, hoje você pode vê-lo muito mais diferente, porque poderia vê-lo não na teofania, mas em Jesus. Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Você não precisa nem ficar com medo de não ressuscitar. Ele já foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Certo? Todos que estão nele levantarão. Você não tem que fazer obras, você não tem que ficar pensando que tem que jejuar, tem que orar. Não, Deus me salvou sem eu fazer nada. Deus te salvou sem fazer nada, senão não é de graça. Ele me salvou e eu não fiz nada e você não faz nada e não vamos fazer nada e ele me salvou, ele te salvou. Agora, se eu chegar, Senhor, eu jejuei, eu orei, eu dei dízimo, eu dei oferta, então a salvação não é de graça. Ele me salvou de graça. Eu faço essas coisas. Eu dou dízimo porque eu sou salvo. Eu não dou dízimo para Deus me salvar. Eu dou dízimo porque sou salvo. Vocês têm que saber que todo eleito, ele paga dízimo porque ele é salvo. O não eleito não paga dízimo, porque ele não é salvo. Não toma literalmente se você morre. As outras coisas também. É eleição, gente. É eleição. Você vê a viúva no tempo de Jesus, jogou uma moeda. Jesus deu uma parada e perguntou, vocês sabem quem deu a maior oferta hoje? Alguém pode dizer, não, eu vi o fulano de tal trazer um cheque de Milão. Eu vi o Beltrano, mas tinha uma mulher que chegou, só escutei o batido lá no fundo. Tim! Só uma moedinha. Ele diz, ela foi que deu a maior oferta. Ela deu tudo o que ela tinha. Porque Deus não é porco. Você não dá resto para Deus. Você dá o primeiro para Deus. Eu não tenho que dar resto para Deus. Espera lá. Você vê agora, na sua velhice, você tem que ser agradecido a Deus. Fala, Senhor, é o resto que tem. É o resto que tem, porque quando eu era moço, eu dei todas as coisas para o diabo. Para beber, para fumar, para se drogar. Mas agora, Senhor, eu entrego o resto que tem, porque não tem mais, não tem outra coisa. O Senhor me salvou, e agora, quando eu estou no resto, no velho, é que eu posso ver que o Senhor me salvou. Me aceita agora desse jeito. Isso daqui é o primeiro grão a ser movido. Eu estava pensando esses dias, porque me vêm essas coisas, viúvas, ganham salarinho, um salário, paga seus dízimos. E no Velho Testamento, eles pegavam, o sacerdote pegava aquele dízimo que vinha, o primeiro molho, eles cortavam um molho de trigo e levava lá para o sacerdote. É o primeiro molho, é do Senhor. E o sacerdote pegava aquele molho e movia diante do Senhor em oração. Porque sabia que a lavoura daquela pessoa seria próspera. Eu não quero entrar nisto.
Tem hora que fala, não estou nem aí com dinheiro. Nós todos precisamos dele, mas a questão está é que eu tenho que entender que eu sou eleito. Eu tenho que entender que eleito enfrenta tudo, todo problema, toda dificuldade, mas eleito não come dízimo, eleito não bebe dízimo. Nós temos que pedir, Senhor, me ajuda a fazer isso certo, Senhor. Me ajuda, não é para melhorar ninguém. Vai fazer, o fulano vai comprar carro, você tem alguma coisa com isso? Para quem foi que Deus deu? Deixa para lá, você fala por falta de eleição. Não estou dizendo que você não é eleito, estou dizendo que é falta de eleição. Começa a ver a coisa certa, que você começa a despertar. Senhor, me perdoe que eu pensei errado. Eu quero acertar, mas não quero ficar mexendo nisso. Esquece agora. Ele é a cabeça, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, para que em tudo ele seja o primeiro. Ele tem preeminência no nosso lar? Ele tem preeminência nas nossas conversas? Ele tem preeminência nas nossas mensagens? Ele tem preeminência no nosso dízimo? Eu tenho que pagar o seu Zé da farmácia, Dona Maria costureira, o seu Manuel do açougue. Não sobrou, Senhor. O mês que vem, Senhor, se Deus quiser, o mês que vem. Deveria sentir assim, você está pensando que eu sou o quê? Porco? Pegar resto seu. O que eu disse na minha palavra? É o primeiro, é a primazia, é a preeminência. E aí vai a vida. Eu tenho que ir numa festa. Cadê a preeminência? Cadê a preeminência do culto? Cadê a preeminência de ver aquilo ali? E depois que eu cumprir isso daqui, então eu posso até ir numa festinha que não ofenda a minha vida cristã. Eu posso ir lá, tomar minha guaraná. Mas se tiver chopp, cerveja, nem lá eu vou. Não é festa para mim. Não é festa. Mas é parente, que me importa, é parente, mas não é meu. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A maioria das vezes nós nunca despertamos nisto. O que meu parente vai pensar? Eu quero saber o que Deus vai pensar, rapaz. O meu parente, que ele pensa o que ele quiser. Ele pode pensar que eu sou um burro, do diabo, não importa, eu sou de Deus. Não é fácil. Por quem fez também o mundo. Isso aqui é tremendo, não é? Vamos mais um pouquinho, senão eu não entrego o que eu tenho que entregar aqui. 7 eras da igreja era de Esmirna. Esse aqui é simples, ó. Como o eterno Logos, Deus, foi manifestado no Filho, e em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. E este ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por esse meio ganhou o título de Filho. Esse ser eterno, esse Logos, esse ser eterno foi manifestado em carne. Esse Deus Espírito, eu tenho que acompanhar como o irmão Brana diz. E quando ele foi manifestado, ele recebeu um título. Não fez dele mais fraco do que Deus. Era o Pai, era o eterno agora, manifestado. Manifestado é ser visto. Você vê ele, você vê Deus. Eles não viam Deus, mas agora Jesus diz, eu e o Pai nós somos um. Quem me vê a mim, eu tenho a vontade de ir no céu para ver Deus. Ele não, ele está aqui na terra. Tem gente que tem uma vontade de ir no céu para ver Deus, Deus está na terra, passa na barba deles. Está comendo com eles. Necessitamos de um profeta. Irmão Brana comendo à mesa
junto com o casal. E eles dizendo: irmão Branham, nós necessitamos de um profeta. O profeta estava na mesa. Eu quero ver Deus. Deus está aí. Deus está perto de você. Deus agora é manifesto. A noiva, a esposa, revela o esposo. Deus, esposo, está manifesto. Onde? Na esposa. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê seu viver, quem vê sua vida, quem vê sua fé, vê Deus. Eu não quero ver um Deus no céu, eu quero ver Deus na terra. Porque Satanás está na terra, porque Deus não está. Você vê o diabo nas notícias, você vê o diabo nas mulheres nuas, você vê o diabo nos homens efeminados. E aonde que você vê Deus? Você vê Deus em alguém? Só está vendo o diabo? Vê Deus, começa a ver Deus, começa a viver tão próximo assim. Eu vejo Deus mover na sua palavra, eu vejo Deus mover no meu irmão, eu vejo Deus viver na vida da minha irmã, eu vejo Deus vivendo neste homem, eu vejo Deus nesta revelação. Aleluia. Teofania significa um corpo como o corpo de um homem. Hebreus capítulo 1, parágrafo 129, o Logos, esta grande fonte de espírito, a qual não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. Se você vai entender, depois que ele vem ao Logos, que é a teofania, aí a teofania se converte em carne, agora é filho. Deus não pode morrer, Deus não fica velho, mas o filho morre. E como Deus não podia morrer para nos salvar, ele tinha que ter um corpo que ele mesmo criou. E o Logos é a luz que desprendeu do Espírito para fazer Deus visto, para que aquilo pudesse um dia se converter em carne e verter sangue para nos perdoar. Amém. Então o grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disso era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. O Espírito é Deus. A única forma visível que Deus tinha, que o Espírito tinha, era a pequena luz branca. Era o Logos, era aquele halo de luz. E isto era uma teofania, que significa um corpo. E o corpo era como de um homem. Amém, amém. Oh. Hebreus capítulo 2, segunda parte, parágrafo 28. O homem e Deus haviam se unido. O Logos foi feito carne. Agora você tem que ver, nós não estamos lá no céu. Já estamos falando de um Logos que foi feito carne. Não estamos falando da pequena luz branca, mas a pequena luz branca que se converteu em carne. Vamos chegar até lá. Aleluia. Aí ele diz: o Logos foi feito carne e foi morto e ressuscitou para a nossa justificação e foi então ungido Emanuel para sempre e sempre. Deus mudou o seu lugar de habitação de um trono além do espaço para o coração de seu Filho Jesus Cristo. Se Brana não pregasse isso, como é que a gente ia ler, irmão? Falar o quê? Hoje você fala o que o profeta falou, não tem jeito de falar mais nada. É isso daqui, ó. O grande Deus, o eterno, essa grande fonte, deixou de manifestar além do espaço para descer aqui e vir no coração de Jesus Cristo. E você pensa que ficou só no coração de Jesus Cristo? Não, quem creu em Jesus Cristo passou para o coração de Pedro, de Paulo, Maria Madalena e assim por diante.
Mas ele tem que começar num coração, ele tem que descer num homem, para depois ser derramado na igreja, como ele pegou aquele halo de luz, ele pegou aquele Logos, o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, ele chegou e repartiu com a igreja inteira. Línguas de fogo saiu por todo lado. O que era aquilo? Era Deus, o Logos se repartindo, não mais um homem, agora na igreja. Aleluia. Graças a Deus. Hebreus capítulo 4. Essas mensagens antigas, vocês viram o que tem? Talvez vocês pensem, não, terceira etapa é só de 63 para cá. Não, irmão, nós não sabíamos nem de 63 para trás. Nós não sabíamos. Nós estamos aprendendo com tudo isso daqui, ó, 1957. Hebreus capítulo 4, 132. Como tivemos isto outra noite, Deus no princípio era Espírito, e então de Deus saiu o Logos, ou a teofania. Então tem coisa que a gente, é bom bater para vocês verem. Quando falar Logos, teofania, é a mesma coisa que o irmão Brando está dizendo aqui. É aquilo que saiu, que desprendeu do eterno, do invisível, e se fez aparente. Aleluia. Aqui está. A teofania, que era uma forma de um homem chamar o Filho de Deus, prefigurado. Ele morreu como homem e não como Deus. Que Deus não morre. E quem nos salvou foi Deus. Aí a pessoa não entende. E quem me salvou foi Deus, e quando morreu não foi Deus. Ele tinha que morrer como homem, porque Deus é Espírito, Deus não morre. E aqui está. Vamos seguir, porque é muito bom para mim terminar. Nem se eu passar de uma hora hoje outra vez. Mas tem que deixar isso aqui para vocês. Ele morreu como homem, não como Deus. O poderoso conquistador. 117. Em 1956. Quando ele estava no céu, ele era o Logos, que saiu de Deus no princípio. Por isso você tem que ver que filho tem princípio e tem fim. O Logos está mostrando como um princípio e um fim. Porque ele saiu do eterno. Mas o eterno não tem princípio nem fim. Mas aquilo que saiu do eterno é o corpo do eterno, é a representação do eterno, é o Deus prefigurado, para que você pudesse olhar nele, crer nele, e ele verter o sangue e ser o sangue de Deus. Aí você vai na mensagem aérea de Esmirna, irmão Brana diz, Jeová chorando e nada acontecendo. Jeová. Por quê? Porque aquilo ali era o corpo de Jeová. Jeová não pode morrer, mas o corpo dele foi criado para isso, foi gerado para isso. Já se desprendeu dele na eternidade, foi para isso. Porque viria a imagem de Deus no homem, mas viria também o homem à queda, e Deus teria que levantar numa imagem superior à do homem. O que te salva é uma imagem superior à sua. Jesus Cristo não é apenas a nossa imagem, não, ele é superior. Deus olhando do céu não viu um justo nenhum sequer, ninguém havia que se arrependesse. Eu vou descer lá. Quando chegou a notícia no céu de que o filho tinha errado, pecado aqui na terra, diz William Branham, Deus mandou um anjo? Não. Mandou um filho? Não. Ele mesmo veio. Ele mesmo veio. A revelação de Jesus Cristo 100. E ele mesmo veio, mas veio em quem? No Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Cai em si. Se Jesus é Filho unigênito, se eu não estou gerado nele, eu não tenho nada a ver com Deus. Porque ele é o Filho unigênito, quer dizer, único. Porque ele é o Logos. Eu tenho que nascer dele, eu sou gerado dele, eu recebo o perdão dele, eu recebo o sangue dele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Isto é bom. Vamos ter paciência que eu vou prosseguindo aqui, não cochila não.
Certo? Pergunta e resposta número 9. Alguém tem dito, o irmão Branham é um unitário. Não, senhor. Não sou um unitário. Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um pai. E esse pai foi Deus. Porém, Deus morou e habitou nesse corpo chamado Jesus. E ele era Emanuel, Deus conosco. E creio que não há outro Deus à parte deste Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O seu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Logos, Espírito de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, esse é Ele. Deu para você entender? Eu não sou unitário, mas creio num só. É isso que Branham está dizendo. Eu não sou unitário, mas creio num só. Só que você tem que saber que é o Filho recebendo o Pai nele. Ele tem um Pai. Deus meu, por que me desamparaste? A natureza humana clamando e a natureza divina, o Pai saindo dele. E se o Pai não sai dele, ele não morre. E diz a história. E para José morrer, Jesus teve que sair de casa. Porque como é que a morte não chegava de jeito nenhum. Ali tinha vida. E o homem tinha que morrer. Diz a história que Jesus saiu, aí ele morreu. Quando aquilo acontece, que tremenda manifestação. Pode ser história, mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Aonde Jesus está, a morte não entra. Ó, agora você vai ter que entender isso. Porque não é mais hoje a morte física. Onde Jesus, a palavra, o Logos está, a morte espiritual não entra. Se alguém tem que morrer espiritualmente, então Jesus tem que sair dali. A palavra tem que sair dali para ele, para ela morrer espiritualmente. Eles têm que perder a mensagem da hora. A mensagem da hora vai para o outro lado, para outra cidade. Amém. Aleluia. Aleluia. Muito bom, muito bom. Perguntas e respostas. Número 2. Isso daqui é bom. E estará o Pai sobre o Cordeiro, o qual é o Logos. É 237. Perguntas e respostas número 2, 237. Ele diz, no cume de Sião assentar-se ao Cordeiro, e a cidade não terá necessidade de luz. Estamos falando agora lá da frente, novos céus e nova terra. Estamos falando lá da frente agora. A cidade não necessitará de luz. E estará o Pai por sobre o Cordeiro. Você nunca pode perder isso. Não é Jesus só, o Pai tem que estar fazendo sombra. Não adiantava Maria só, o Espírito Santo tinha que fazer sombra sobre ela. Não é só o Cordeiro, o Pai tem que fazer sombra sobre o Cordeiro. Para quê? Porque tem que trazer uma unidade. Não é só você, é a mensagem do dia sobre você, sombreando você. Aleluia. O grande luzeiro, a luz eterna que resplandecerá sobre o trono. E Jesus, falando agora lá da frente, não estará no trono de seu Pai. Ele estará em seu trono. E o Pai cobrirá com as suas asas ao Filho. Que o Pai e o Filho serão um. Isso é unidade. Não é unicidade. É o Pai e o Filho. É uma unidade. O Pai e o Filho serão um. E estando eles ainda falando, eu responderei, antes que possam pensar, eu estarei pensando por eles. Isaías 65, 24. Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, 82. Jesus teve um princípio, Deus não tem princípio. O Logos que desprendeu de Deus, teve um princípio. Tinha que haver um princípio. Porque o homem tinha que cair e Deus
tinha que vir na imagem de homem também, para poder redimir o homem. Aleluia. Paciência, como tenho passado por isto. Os católicos chamam isso a eterna filiação de Deus. Ora, como disse antes, a palavra nem mesmo faz sentido. Eterna filiação. Não existe isso, porque a filiação tem começo, tem fim. É um filho, tem começo, tem fim. Então não existe. E a Igreja Católica chama o Filho eterno. Tudo errado. Mas quem ela é? A grande prostituta. E então Jesus teve um princípio. Deus não teve nenhum princípio. Vocês têm que ver o Logos, teofania, carne. O Logos teve um princípio que se desprendeu do eterno. Jesus teve um princípio que se desprendeu da teofania. É um princípio para poder morrer. Aleluia. E então Jesus teve um princípio, Deus não teve nenhum princípio, veio. Mas o Filho era não uma filiação eterna, mas o Filho que estava com o Pai. No princípio era o Logos que saiu de Deus. O Filho que estava com o Pai no princípio. Está dando para você entender? Vocês veem por que as pessoas fazem dualidade e trindade? É porque eles nunca vê aquela luz desprendendo da eternidade e depois voltando para a eternidade. Vim de Deus e volto para Deus. Se você veio de Deus, você ouve a mensagem e você vai voltar para Ele, arrependido, estou voltando, Senhor. O filho pródigo voltou para a casa do pai porque ele era filho. Ele pecou contra o pai, mas eu estou voltando e eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno mais de que me trate como filho, trata-me como dos seus empregados. Porque enquanto eu era seu filho, está dentro de casa, o Senhor me dava tudo e eu não dava valor. Mas agora que eu saí, estou comendo alimento de porcos. Agora estou entendendo que na casa do meu pai há pão com fartura e eu pereço de fome nesse chiqueiro denominacional. Mas se tiver um filho, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou fazer o quê? Eu vou me humilhar. Eu vou dizer: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Mensagem, revelação, palavra da hora. Ou se tivesse algum filho pródigo que já foi embora, que esteja ouvindo nesse instante, se for filho pródigo ele volta. Mas se ele nunca passou pelo pai, ele nunca vai voltar, porque não é do lar, não é da família. Amém. Amém? Estou terminando agora com o último parágrafo. O grande Deus Jeová. Saiu um corpo celestial. Do grande Deus Jeová. Do eterno, do invisível. Saiu um corpo. Quando sai um corpo é visível. Mas do grande Deus Jeová saiu um corpo celestial. Esse é o Logos. Esse é o Filho. Esse é Jesus. Hoje eu tenho muito mais consciência do que é Jesus, do que é o Logos, do que é a teofania, para eu poder ver esse Deus. E do jeito que ele veio operando ali atrás, ele quer fazer em nós a mesma coisa. Oh, irmão, nós somos uma pequena luz. A luz que desprendemos de Brana, para poder mostrar Brana. No quê? No invisível, naquilo que eles não viram, que Brana pregou e eles não viram. Mas aqui está um filho de Brana. Aqui está um filho de Brana. Sabe o que é isto? Nós podemos voltar a Brana. Nós saímos de Deus, podemos voltar a Deus. Jesus saiu do Pai e pôde voltar ao Pai. E nós a mesma coisa, estamos retornando, porque nós saímos de lá.
Estamos retornando. Nós viemos do céu, porque vocês vêm da igreja, porque você crê nessa mensagem. A pessoa que não entende que esse povo bate palma, que esse povo glorifica, que é isso? Esse homem grita, esse doido. Porque não dá para entender onde nós estamos. Eu comecei lá no céu, estou aqui na terra agora. Comecei na eternidade, onde não tem tempo, já estamos passando pelo tempo, e daqui a pouco nós vamos voltar para a eternidade outra vez, porque nós viemos de lá, temos que retornar para lá. Vida, a mensagem vida 59, a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade. Meu Deus, tem coisa que não dá nem para falar, porque as pessoas tropeçam. Aquela fonte de amor, de alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. Saiu um corpo celestial, esse é o Logos. E você sabe que quando nós morrermos aqui, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, nós vamos deixar esse tabernáculo e vamos voltar. Porque nós temos que deixar esse tabernáculo para poder ir ao corpo celestial. O corpo celestial era como o Logos e Deus. O corpo celestial é igualzinho para nós. Entende? Você tem um corpo natural e quando você morre, você vai para a 6ª dimensão e vai para um corpo celestial. E depois, na ressurreição, você vem num corpo glorificado. No corpo natural você sofre, no corpo celestial, depois que parte daqui e vai para a 6ª dimensão, você não tem sofrimento, que está na 6ª, quem está na 5ª, sim. Tem pesadelo, porque se perdeu. Mas quem está na 6ª dimensão já não tem problema, a angústia já desapareceu, não tem dor mais, desapareceu tudo. E a hora que dá a ressurreição, aí a gente volta a um corpo glorificado. No corpo natural, eu como, bebo, é bom falar tudo isso. No corpo natural, eu como, bebo, tenho minhas necessidades fisiológicas. No corpo natural, eu tenho sexo. No corpo celestial, já não vou fazer uso de mais nada disso. Está num corpo celestial, mas no corpo glorificado, a gente volta. Vem para a terra num corpo glorificado. O irmão Branco diz, no corpo celestial você não come, você não bebe. Não há necessidade disso, que é celestial. Por isso, quando na casa de Abraão, não era uma teofania, era um homem. Teofania não come. Teofania não come, não bebe, não dorme. Mas na casa de Abraão, comeu, bebeu, o Elohim que estava ali, comeu, bebeu, o Brana que veio aqui, comeu, bebeu. Amém. Encerrou? Encerrou. 1 Coríntios 15, 48, 49. Qual o terreno? Não, vamos voltar aqui, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, tratando das coisas aqui da terra. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. Então, nós sabemos, depois desta vida aqui na terra, nós vamos para o corpo celestial. Enfrenta o problema aqui, sofra, tenha dores, cansaço, é tentado, lute contra Satanás, contra a sua própria carne, vença o diabo, vença o mundo.
Sabendo disso, há algo dentro de você que diz: a vida não é só aqui, a vida não é só isso, não é só esse natural. Deixa, depois que eu terminar com esse natural, eu vou entrar num corpo teofânico, eu vou tomar um corpo que diz São Paulo em 2 Coríntios 5, verso 1, que não foi feito por homens, mas eterno no céu. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por este momento de refrigério na alma, pela revelação da sua palavra, pelo que o seu profeta William Branham deixou para nós, uma fonte inesgotável. Isto é maravilhoso, Senhor. Nunca aprendemos isso na teologia batista, metodista, católica, pentecostal. Nunca podemos aprender estas coisas tão profundas, Senhor, só com o seu profeta. Estamos agradecidos por esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, não me interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou, eu li que agora eu posso adorar o sangue que Jesus por mim derramou, me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, não me interrompa, quero adorar. Eu li que os 7 selos desatou, eu li que daquele livro posso alimentar, pois foi o anjo forte que se encarnou, pisou com um pé na terra, outro no mar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Adorarei,
quero adorar.